A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A grande pergunta que muita gente tem, que às vezes é difícil de responder, principalmente que não tem hábito em ler a palavra do Senhor, é o que a palavra de Deus quer falar conosco hoje. E é interessante que esse texto ele já traz algo muito extraordinário. Ao lermos, você percebe que Paulo, ao falar para Timóteo, fala assim, toda Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada, ela significa literalmente soprada por Deus. A Bíblia não é apenas um livro religioso, não, ela é a expressão do próprio coração de Deus revelado ao homem. Então, ao lermos a nossa declaração de fé, nós vemos que quando abrimos as Escrituras, nós estamos apenas lendo palavras antigas, nós estamos ouvindo a voz de Deus. A declaração da Assembleia de Deus diz que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Então hoje a palavra quer nos lembrar, primeiro, que Deus ainda fala. Ele fala por meio das Escrituras, ele fala para ensinar, mostrando o caminho certo, ele fala para repreender quando estamos nos afastando, ele fala para corrigir, ajustando a nossa direção, ele fala para educar na justiça, formando o caráter de Cristo em nós. A pergunta não é Deus está falando, mas a pergunta é: estamos realmente ouvindo? E fica a última parte: como nós podemos reconhecer a voz de Deus? Existem alguns princípios bíblicos que você pode utilizar. Vivemos num mundo cheio de vozes, redes sociais, opiniões, emoções, cultura. E a pergunta é como discernir quando é Deus falando em nossas vidas. Primeira coisa que você vai utilizar como princípio para escutar a voz de Deus. A voz de Deus está alinhada com as Escrituras. Deus nunca contradiz a sua palavra. Se algo parece espiritual, mas contradiz a Bíblia, não vem de Deus. Jesus mesmo disse em João capítulo 10, verso 35, a Escritura não pode falhar. A voz de Deus traz coerência com aquilo que já foi revelado. Segunda forma de você reconhecer a voz de Deus. A voz de Deus, ela produz transformação. Quando você lê 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, você vai ver que o objetivo da palavra é que o homem de Deus ele seja perfeitamente habilitado. E quando Deus fala isso, Deus está falando que existe arrependimento, existe crescimento, existe maturidade e a capacitação para boas obras. A voz de Deus não apenas informa, ela transforma. O evangelho, ele não é apenas um evangelho que fica ali massageando o nosso ego. Não é um evangelho de autoajuda, é um evangelho de transformação. Nós transformamos a nossa vida através do evangelho. Terceira forma que você tem, terceiro princípio que você tem para escutar a voz de Deus. A voz de Deus, ela confronta, mas também ela restaura. É interessante que a palavra de Deus, ela às vezes mexe naquilo que é mais íntimo de nós, a ponto de o autor da palavra de Deus falar assim: olha, a palavra de Deus é viva e eficaz, e tão penetrante como a espada de dois gumes, que entra entre a divisão da medula e da alma. Ou seja, a palavra de Deus, ela é útil para ensinar, mas também para repreender, para corrigir. Às vezes Deus nos fala consolando, mas às vezes Deus fala nos confrontando, mas sempre fala com o propósito de nos restaurar. Terceiro princípio, ou quarto princípio, a voz de Deus traz paz no espírito. E mesmo quando Deus ele corrige, há convicção que não há condenação. Pelo contrário, há direção e não confusão. O Espírito Santo ele vai iluminar a palavra e aplicar o nosso coração.
Ele mostra pra gente aonde aquela palavra precisa ser aplicada em nossa vida. Então, se hoje Deus está falando com você através da palavra, talvez Deus esteja dizendo: volte ao básico, volte aos princípios, talvez volte à sua vida devocional, obedeça o que você já sabe o que é certo, pare de procurar novas revelações e aprofunde-se na palavra que você já tem. A voz de Deus, ela não é misteriosa, ela está aberta e diante de todos nós, todos os dias. Hoje eu deixo uma pergunta para você. Você tem dado espaço diário para ouvir a palavra de Deus na sua vida? Quando a Escritura te confronta, realmente eu me submeto ou justifico nos meus erros? Que Deus em Cristo os abençoe. Transforma-me.